Olá e vamos a mais uma aula aqui para você. Vamos falar sobre a linguagem corporal, a linguagem não verbal na internet, na linguagem da internet, na comunicação da internet. Eu, por exemplo, tenho uma modalidade dentro da Marco Aldini Escola de Teatro, que é o teatro online. Teatro online, como é que funciona? Funciona muito bem. Muitos alunos que foram para o online, por exemplo, não voltam para o presencial, porque ali eles estão desenvolvendo algumas habilidades que no presencial eles já praticaram e eles querem aperfeiçoar, como por exemplo, comunicação para a câmera. A linguagem mais para a câmera, não tanto teatral. É claro que sempre tem um fundamento, uma teoria do teatro, mas a comunicação na câmera é diferente. E eu vejo muito isso, eu acho muito legal assim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No teatro presencial, quando tem algum exercício de improviso, algumas vezes fica meio confuso o diálogo. Por quê? Como eles não têm um texto e eles estão improvisando, um fala em cima do outro. Eles falam todos ao mesmo tempo. Às vezes pode acontecer de 4 em cena, 2 falarem de um lado, 2 falarem do outro e fica uma confusão. No teatro online isso não acontece. Por quê? Com o tempo, esse tempo, principalmente daqui de 1 ano e meio da pandemia, a gente foi acostumando que existe um delay na comunicação da internet. De que se você não parar de falar e deixar o outro falar, você não vai ter como responder. A tua linguagem corporal ela é diminuída. Você depende muito disso aqui, ó. E isso aqui não consegue se comunicar falando junto com outro vídeo do lado. Então você começa a aprender a perceber e automaticamente fica espontâneo essa comunicação. Eu acho muito legal isso. Tanto que alguns alunos do online que foram fazer aulas no presencial, eles levaram isso para o presencial. Quando eles estão em cena, eles percebem que tem uma comunicação acontecendo ao mesmo tempo, um deles para, escuta, entende o que o outro está falando e aí tem o seu, normalmente, naturalmente tem o seu tempo de falar, ele vai e fala. E isso, gente, é generosidade, isso é empatia, isso é muito legal para a vida. A gente está aprendendo para a vida. Quantas vezes eu já comecei a falar em cima de alguém e eu, estou falando em cima dele. Ou então outra pessoa está falando em cima de mim e a gente fica tão desconfortável com isso. Então isso é uma forma também de se educar na comunicação. Então a linguagem corporal, a não verbal na internet está funcionando muito também como uma generosidade, como uma maneira de ser generoso com o outro participante. Agora a gente está falando de aula de teatro, vai para uma reunião de trabalho, é a mesma coisa. Essa pausa, esse tempo, essa tranquilidade, trabalha uma paz dentro, trabalha a não ansiedade. Você para e vai ter o teu momento de falar e você vai falar. E isso, para mim, eu sempre cito isso, é uma cena limpa, uma cena generosa, uma cena harmônica, uma cena que flui. Isso é importantíssimo, não só no teatro, como no dia a dia. Então preste atenção, quando você estiver falando um vídeo, quando você estiver com outras pessoas numa reunião ou em alguma aula, quando estiver todo mundo falando junto, ou então se a outra pessoa também tiver essa percepção, ela vai parar e aí você fala e aí você deixa ela falar. Agora, ainda existe um hiato, pequeno hiato nessa comunicação, que é o delay normal da internet. Então, eu acho, assim, sinceramente, um super exercício, não só para o ator, mas como para o comunicador e para o ser humano do dia a dia. Essa linguagem corporal da internet, da nova era. Ok? Então, essa foi minha dica, minha aula, e fica ligado na próxima reunião e usa isso, utiliza dessa técnica para você ter uma comunicação eficaz nas tuas reuniões, no teu dia a dia, nas tuas aulas, seja onde for, inclusive no presencial. Tá ok? Até a próxima!